Em uma tarde muito esquecida pelo tempo, eu fazia uma entrevista de emprego. Eu sei, é um evento muito comum para eu querer lembrar ou ressaltar aqui. Mas vocês precisam entender que eu sou um funcionário público. Sou agora e sou desde que eu comecei a trabalhar. Até mesmo quando eu era estagiário. Eu estagiei numa empresa, eu fiz uma prova, como se fosse um concurso público mesmo. Era uma seleção do estado que nem sequer existe mais, uma tal de Fundap. Você fazia a prova independente da sua graduação e eles te encaixavam em algum órgão do governo para ter uma experiência inicial no mercado de trabalho. A bolsa era simbólica, era R$ 500 para quem trabalhava 20 horas e 750 para quem trabalhava 30 horas. Lá nos idos dos anos 2000. Então desde os anos 2000 até aqui, entre estágio e trabalho, eu só trabalhei em órgão público. Veja só que interessante. Ou não, né? Ou o mais banal possível. Para mim, interessante é entrevista de emprego. É CLT, é contrato PJ. Pra mim, tudo isso é um universo fantástico, uma coisa esquisita e que eu preciso descobrir ainda. Pois bem, eu tava nessa entrevista de emprego já faz alguns anos, eu não sei exatamente quantos. Eu tava na faculdade de Relações Internacionais, era a minha segunda faculdade. Então eu tinha feito história, tava dando aula como professor concursado. E apareceu essa oportunidade de fazer uma entrevista de emprego para trabalhar na área de administração de empresas, né? Como seria um oficial administrativo, alguma coisa assim. E era uma entrevista de emprego como qualquer outra. Ou pelo menos eu imagino, né? Porque, como eu disse, eu não tive tantas experiências assim. Era um escritório terceirizado, então era uma empresa de recursos humanos que fazia seleção para uma empresa misteriosa que queria os meus serviços. Eu tava tão desesperado, eu queria sair da sala de aula, não porque eu detestasse a sala de aula, mas porque eu tava tentando uma coisa nova, né? Então eu tava disposto a arriscar. Que nem mesmo sabendo qual era a minha função, para o que eles me queriam, eu aceitei. E o que ficou na minha cabeça, além do fato de eu estar usando um terno num calor de 30 graus na Barra Funda, né? Tentando encontrar o prédio lá da tal Recursos Humanos, é que quando eu entrei naquele escritório, era tudo muito silencioso. Eram 4 pessoas sentadas numa mesa, ou 3, não lembro ao certo. E o prédio ou o andar era tão silencioso que eu conseguia ouvir o barulho do ar-condicionado. Eu conseguia ouvir o zumbido, assim, bem discreto do ar-condicionado. E aliviado, né, por poder estar refrescado, porque eu tava com um terno pesado, né, pedia roupa social, aquele calor danado, e eu tava lá dentro. E o silêncio era uma coisa tão esquisita. Eu conseguia ver que era um ambiente onde as pessoas estavam trabalhando e não tinha barulho nenhum. Cada um tava fazendo o seu. Tinha lá a pessoa que estava selecionando a mim, né, e os outros candidatos. E essa pessoa me entregava os papéis, falava o que eu precisava fazer, e as outras 3 trabalhavam em silêncio, cada um no seu computador. E o motivo de eu lembrar disso agora, hoje, não sei se dá pra perceber pela minha voz, que ela tá um pouco esgarçada, porque foi um momento em que eu tive que usar a minha voz professoral, por assim dizer. Chamar atenção, gritar com os alunos, mover a sala, né, dar sermão. É uma coisa até curiosa, né? O sermão vem de dentro, vem de uma parte. Eu nunca treinei sermão, ninguém me ensinou a dar sermão. Mas a gente aprende. Então, o ambiente escolar ele é sempre barulhento, ele é agitado. Não tem nenhum espaço silencioso na escola. Mesmo a sala de leitura você consegue ouvir o pátio da escola, porque o prédio é todo construído de um jeito que você consegue ouvir tudo que acontece na escola. Então não existe um espaço silencioso na escola, é sempre barulho. Você tem crianças brincando aqui, ali, a quadra, pessoas gritando, dando risada, música tocando numa JBL lá no talo. E até na sala dos professores, né, os professores falando alto uns com os outros, a gente deixa de aprender a falar num volume normal. Então até quando a gente conversa gritando um com o outro. É muito esquisito. E esse esquisito era o meu normal. Pra mim, estranho era entrar num ambiente de trabalho e ver um lugar onde as pessoas só conseguiam ouvir as teclas do computador e o som do ar-condicionado. Nessa reflexão não tem muito pra onde ir. Eu não sei nem muito bem o que fazer com esse áudio que eu tô gravando aqui. Talvez fosse melhor fazer um vídeo, eu não sei. Mas é estranho que talvez esse seja o dia a dia das pessoas, né? Essa introspecção, esse momento pra pensar, um silêncio que eu considerava naquela época ensurdecedor. De certa forma, eu até agradeci que eu não fui selecionado, porque eu estava muito acostumado com o caos e com a agitação da sala de aula e da escola, né? Mas hoje eu vejo o quanto eu tô cansado, o quanto a minha voz ela já não aguenta mais, o quanto os meus ouvidos começam a pedir arrego uma hora do dia, e quanto eu começo a ficar triste de não ter nenhum lugar onde eu possa me concentrar nos meus pensamentos, em fazer uma leitura, em desenvolver a minha inteligência de alguma forma, de refletir sobre as coisas do mundo.
E me entristece ainda mais pensar o quanto eu fico perdido entre essas duas ilhas. O quanto a Ilha do Silêncio me deixa muito assustado e intimidado, e eu fugi dela por todos esses anos. E o quanto a Ilha do Barulho, do Caos, do Agito, até da humanidade, do candor, do calor, né? Fora do ar-condicionado, agora ela me causa também um cansaço e um medo. Tem dia que eu não quero sair da cama e encontrar essa mesma situação, essa correria, essa gritaria e essas falhas da minha voz. Eu queria ter uma voz inteira e não uma voz destruída pelo cansaço. Será que existe um lugar para mim? Será que existe um jeito onde eu vou estar satisfeito? Não digo nem plenamente, mas pelo menos confortável. Hoje eu tenho minhas dúvidas, eu não sei. Tenho pouca esperança realmente de encontrar um lugar que faça eu me sentir inteiro. Mas pelo menos eu encontrei algum espaço dentro de mim para gravar essas palavras. Espero que isso me ajude a chegar a alguma conclusão.